Pastor Leonel chegou. Isso aí, Pastor Leonel, vou te chamar aqui agora. E você entra ao vivo comigo. Vamos começar nossa live. Isso. Bom, pastor, vira a câmera para o seu lado. Isso. E aí, tudo, Maravilha. tudo bem? Tudo bem, Pastor Leonel? Graça e Graça, paz. graça e paz. Hoje foi corrido, né? Foi bem corrido. Tô bem cansado. É, né? Mas vamos lá fechar o dia aí com chave de ouro, abençoar aqueles que vão nos assistir. Queria dar um abraço aqui que já estão aqui com a gente, pastor Carlos Azevedo, irmã Magali, né? Quem é que é aqui? Sandra. A Sandra é minha esposa. Um abraço, minha irmã Sandra. E o pessoal vai chegando aí no decorrer da nossa live e ela vai ficar gravada para quem depois não puder assistir esse horário, assiste em outro momento. Pastor Leonel, vamos começar orando, pastor, faz essa oração, né? E na sua oração, ore em favor das famílias que estão enlutada, pastor. Estão precisando aí de um Sim, consolo, de um conforto de Deus sobre a sua vida nesse momento. E depois da sua oração, a gente começa aí o nosso bate-papo, tá bom? tá bom. Vamos orar. Pai Santo, Deus de graça, de poder e de misericórdia. Nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas e dizer, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. Seja para abrir os olhos, seja para levantar, para andar, nós precisamos de Ti. Amém, Jesus. E já faz um tempo, ó Deus, desde março, que, de um modo especial, o mundo inteiro parou ou tem andado devagar. E há muitas famílias, ó Pai, sofrendo por conta do Covid e também por conta de outras coisas. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre cada uma pessoa. Clamamos, ó Deus, que o Senhor, com a Tua mão poderosa, faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Amém, Jesus. Oramos, ó Deus, pela restauração da saúde, mas de um modo especial pela restauração espiritual. Amém. Porque tudo aqui passa, mas um dia estaremos com o Senhor para sempre, sempre, sempre. E quando Aleluia. estivermos com o Senhor, nada passará, a não ser a tristeza, a dor, o sofrimento, as lágrimas, mas tudo de bom estará na tua casa. E aqueles que se renderem a ti, um dia estarão com o Senhor, desfrutando disso. Amém. Que, ó Pai bendito, o Senhor nos use, a mim, ao pastor Eliel, para que Ó Deus. possamos ser bênção na vida daqueles que, nesse momento, podem nos ouvir e ver. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Graças Amém. a Deus. Pastor Leonel, obrigado primeiramente por poder ter aceitado aí o convite. A gente sabe que não é fácil a nossa rotina, né? Tem horas que Verdade. está tranquilo, mas tem hora que é muito sufocante. Mas Deus nos Aham. dá esse privilégio de a gente poder sentir esse refrigério dele em abençoar pessoas. Pastor Leonel, o Verdade. tema da live é minha história, né? A gente pega um pouco da Isso. história de cada um, testemunho, e a gente começa lá atrás. Eu estava pensando aqui, eu acho que é o primeiro mineiro que eu, conver- que eu converso aqui, se eu não me engano. Então vamos começar lá atrás, a sua origem, a sua infância, né, da onde você nasceu, a tua família, algo na tua infância que você lembra que de vez em quando vem à tua memória. Vamos começar lá dos primeiros passos, como é que foi aí? Já começa contando pra gente. Temos aí 50 minutos para a gente começar a conversar bastante. Tá bom. Mas como é mineiro falando, então 50 minutos não vai dar não, que a gente vai falar um trem de coisa. É, eu sou mineiro de Belo Horizonte. No registro é Contagem, Minas Gerais, porque naquela época o cartório é bem próximo. O cartório mais próximo era esse, né? Então eu Contagem fiquei. é área, é região metropolitana, né? Isso, Grande Belo Horizonte. Antigamente falava Grande Belo Horizonte, hoje em dia fala Contagem mesmo, né?
Mas é a igreja de Belo Horizonte. Sou filho de uma família humilde, pobre, né? Meu pai pedreiro, depois foi trabalhar de vigia noturno, com pouca escolaridade. Minha mãe também com pouca escolaridade, doméstica. Mas minha mãe sempre prezou bastante pelo estudo. Ela não teve estudo. Então ela lavava a roupa para fora e falava, eu não tive estudo não, mas vocês vão ter. E ela pagava escola particular para a gente estudar, lavando e passando roupa para fora. Olha que bom. De vez em quando eu fico pensando, na minha família são 8 filhos legítimos e um adotivo. Família grande, hein? Eu considero meu pai um herói, porque com pouca escolaridade, trabalhando do jeito que trabalhou bastante, eu considero como um herói. E até me emociono de falar sobre isso, porque hoje em dia a vida, entre aspas, está difícil para nós, mas está tão fácil comparado com os nossos pais, que eu sinto até vergonha de reclamar de alguma coisa. Né? Pois é, pastor. Então nós estudamos, graças a Deus. Quando eu tinha uma coisa que me marcou muito na infância, eu era muito da rua. Eu jogava muita bola. A semana inteira, de manhã na escola, de tarde na rua, de noite na rua, na quadra. Naquela época que ainda era campinho de terra, né? Nos campinhos assim de terra eu joguei pouco, era mais em quadra. Mas de vez em quando a gente jogava, né? É pouco parecido comigo, viu? Né? E o bairro que eu nasci é muito populoso, né? Então brincar na rua mesmo, não tinha asfalto na rua. A gente ia na venda, né? Para comprar as coisas, a mercearia. Não tinha, só tinha um shopping em Belo Horizonte inteiro, só tinha um shopping naquela época, né? E graças a Deus eu cresci no meio de um bairro muito violento, mas cedo eu procurei Jesus. Eu nasci num lar evangélico, meus pais são da Assembleia de Deus. Uhum. E aí eu comecei a participar da Igreja Batista. Mas eu vou falar uma peculiaridade da minha vida que você não sabe. Aliás, você não sabe nada de mim, eu não sei nada de você, né? Antes de eu me decidir por Cristo, eu ia em 4 igrejas todo domingo. Todo domingo. Eu ia de manhã na Assembleia de Deus, com os meus pais, lá era mais cedo o culto. Uhum. Saía de lá e ia para a Igreja Batista. Tinha um amigo que morava na nossa rua, que é primo do primo, a gente acaba considerando primo também. E ele era da Batista, então eu ia para Batista, ficava lá. Aí depois eu descia, na minha rua tinha uma outra igreja lá, chamava Povo Livre. Essa igreja foi de São Paulo para lá, para Belo Horizonte. E lá tinha horário para começar o culto, mas não tinha horário para terminar. Né? Existe ela até hoje lá. Então eu ficava lá até meio-dia, 2 horas da tarde. Eu já estava pertinho de casa, o almoço saía tarde. Aí eu ia para casa. À noite, eu ia nos Embaixadores do Rei, na Igreja Batista, e depois eu ia do Evangelho Quadrangular, que minha irmã era dessa igreja lá, a mais velha. Então, todo domingo eu ia em 4 igrejas. Nesse tempo aí, chegou um dia que eu falei assim, peraí, Deus falou no meu coração, você tem que decidir o que você quer comigo. Né? O relacionamento com Deus, ele não pode ser dividido, eu estou ali um dia, estou aqui e tal. É igual ao casamento. E Deus falou muito forte isso ao meu coração. E eu me decidi, então, de ser um cristão batista. Né? Ser um cristão batista. Qual que era a idade? 11 anos. Na verdade, eu tinha menos. Tinha uns 9 anos, assim, mais ou menos. E aí É uma coisa, pastor Leonel, que onde eu estava conversando aqui também na live com o pastor João Martins, e ele se converteu também com essa idade, né? 9, 10, 11 anos. Assim, a quantidade de pastores que tem passado aqui nessa live, eu também me converti com 11 anos de idade, tomaram a decisão lá de Jesus com essa idade. É interessante, né? Interessante, interessante. Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu comprei uma briga com meu pai, na verdade, né? Porque ele queria que eu fosse da Assembleia de Deus. E eu falei, não, eu estou indo lá para seguir a Jesus, não vou seguir a Igreja Batista. Né? Então, eu entreguei minha vida para Jesus, batizei aos 11 anos, o batismo foi aos 11 anos, um saudoso pastor chamado Antônio Xavier de Freitas, que me batizou, e a minha conversão se deve basicamente aos embaixadores do rei, claro, Jesus Cristo, né? Mas foi através dos embaixadores do rei, eu trabalho com embaixadores do rei.
Faz muita diferença, né? Esse grupo, né? Faz Fez muita diferença, né? Muita gente, né? muita gente. Uhum. Muita gente. Se Verdade. quiser ir perguntando, pode ir perguntando, senão eu vou falando aqui. Não, pastor, você tem vontade para falar aí, o tempo é seu. Ah, certo. E nisso, então, eu batizei, né? E comecei a participar das atividades da igreja e tudo. Eu tive um encontro com Jesus, um encontro mesmo com Jesus. Eu não sei certinho a data, porque eu batizei no dia 26 de fevereiro de 1984, com 11 anos de idade. Só que aconteceu um negócio interessante. Um dia eu estava indo para a igreja, e a minha irmã, que era da Assembleia, da Evangelho Quadrangular, ela virou Hum. para mim e falou assim: se você morresse hoje, você iria para o céu? Aí eu pensei bastante, pensei, e disse assim: eu iria. E ela falou: você não iria. Eu falei: iria. Você não iria. Eu falei: iria. Aí ela falou: você não iria. Eu fiquei nervoso, aí já falei: claro que eu iria. Aí eu dei a resposta técnica, né? Eu iria porque é o seguinte: só eu e Deus, só nós dois sabemos se eu vou para o céu ou não. É uma coisa particular. Aí ela virou para mim e falou assim: você não iria. E eu falei: por que você está falando isso? E ela disse assim: qual que é o nome da sua mãe mesmo? Mas o nome da minha mãe é o nome da mãe dela, né? Falei: Nilza. E o nome do seu pai? Falei: Leandro. E qual rua que você mora? Fernando Alves. Aí ela falou assim: você pensou para responder? Naquela hora eu calei. Calei. Aí falei: não, porque você tinha certeza. Então você não tem certeza. Esse dia era um dia que eu estava indo para um culto de quinta-feira, na primeira igreja batista de Vista Alegre, onde eu fui batizado. Hum. E era o culto de doutrinas. Na quarta-feira tinha o culto das organizações, que eram adolescentes e tal, mas Uhum. era culto de doutrinas na quinta-feira. Toda quinta-feira falava culto de doutrinas da igreja batista. Aquele culto eu não consegui prestar atenção no que o pastor falou. Ficava pensando só naquelas palavras. E a minha irmã falou assim: quando você chegar em casa, você entra no seu quarto e vai orar lá e conversa com Deus. E entrega sua vida para Ele de verdade. Aí naquele dia eu descobri que eu estava sendo religioso. Eu ainda não era um cristão. Eu descobri que apesar de ir em 4 igrejas, Jesus Cristo ainda não era o Senhor da minha vida. Embora eu fosse batizado. Hum. E aí então eu cheguei em casa, fechei a porta, ainda essa porta com essa chave desse jeito, aquela chave grande. Se você Hum. tirar a chave, dá para ver pela gretinha, né? Então, se a chave não tivesse do lado de dentro lá, fechando, então significava que alguém tinha saído e levado a chave. Dormia no mesmo quarto, eu e meus 2 irmãos. Aí eu deixei a chave lá no buraquinho, porque se alguém olhar aqui vai ver que eu tirei a chave para alguém pensar que eu tinha saído. E aí então, naquele momento, eu caí de joelhos no chão e comecei a orar e pedir perdão a Deus. Uma coisa legal da minha vida é o seguinte: eu sempre fui muito bem quisto na rua que eu morava. E no Uhum. bairro, e graças a Deus em todo lugar que eu passava. Mas naquele momento eu falei assim: Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Só que aconteceu algo naquele momento. O inimigo veio na minha oração e falou comigo: você não tem pecado para confessar porque você é muito bom. Eu sempre falo com as pessoas o seguinte: da mesma forma que Deus trabalha no culto, o diabo também trabalha. Da mesma forma que Deus trabalha na oração, o diabo também trabalha. Claro, não é na mesma proporção. Deus é Uhum. infinitamente mais, né? A ação divina é infinitamente maior. Então, naquele momento, eu vi que era o inimigo falando. E eu falei com Deus assim: Senhor, me mostra. Eu sou uma pessoa boa, me mostra o que eu preciso corrigir na minha vida. E naquela hora, passou como se fosse um filme na minha frente, assim. Eu estava de olhos fechados, com a luz apagada. Passou como se fosse um filme, assim, passando bem na minha frente dos meus olhos. E eu me lembrei de uma coisa de 7 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui para a escola. Eu estudei na escola
Grupo Magalhães Dumont, escola estadual, mas na rua mesmo de casa. Uhum. E a escola era uma escola nova, né? Nós inauguramos aquela escola. E aí, naquele momento, 1980, eu me lembrei de um negócio, rapaz. A gente ia para a escola e tinha alguns tijolos, caco de tijolo, caco de telha e tudo. Naquela época tinha muito furúnculo. A gente, quase todo mundo comia manga verde e dava furúnculo, né? E aí, então, tinha um menino Lá lá na, com... lá na minha terra de Pernambuco, lá a gente chamava cabeça de prego. O nosso lá, não se fosse só a cabeça, estava bom, crescia uns negócios grandes que... Podia ser até casa de cupim, alguma coisa assim, de prego, não era não. Era muito grandão, era grandão. Mas tinha um menino lá, rapaz, que ele tinha bastante, muito mesmo. E tinha um colega meu, que ele falava, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. E ele pegou o caco daquilo ali e passava no menino para o menino chorar. E eu vi aquilo ali e falei assim, não faz isso não. Isso é muito ruim, Deus não gosta disso. E o irmão desse menino, não vou falar o nome dele aqui, talvez ele vai ver se ela ver um dia desse, mas ele vai lembrar disso. O irmão dele era maior que a gente. E o irmão dele chegou e falou assim, se vocês fizerem isso mais uma vez, eu vou pegar vocês. Aí a gente ficou com medo e não... né? Mas eu não fiz nada, só falei isso com meu colega. Não faça isso que Deus não gosta disso. Rapaz, naquele flash passou muita coisa, mas eu só me lembro desse pedacinho. Ou seja, eu estava com 11 anos, me lembrei de um negócio de 4 anos atrás, que eu estava com 7 anos de idade. Uhum. E naquele momento, Deus falou assim, você está se achando bom, mas você consentiu do seu colega fazer isso com seu outro colega. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, incontidamente. E comecei a pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E eu falei, Jesus, eu reconheço o Senhor, como meu Salvador. Meu único mediador entre o Senhor e eu é Jesus Cristo. E eu declaro agora, diante do mundo espiritual, que eu pertenço ao Senhor. E de agora para frente, eu vou deixar de ser um religioso. Eu vou defender a fé em Cristo, ainda que tenha que morrer por isso. Eu vou defender a minha fé em Cristo. E ali, naquele momento, eu fui tomado por uma grande alegria, que eu dava vontade de rir, vinha de dentro de mim, não sabia imaginar de como era aquela alegria, mas era algo tão gostoso que eu não queria sair mais do quarto. E fiquei ali um bom tempo no quarto, ali, sentindo aquela alegria e sentindo Deus confirmando comigo. Você, agora sim, agora você é meu filho de verdade. Agora sim, o seu nome está escrito no livro da vida. E graças a Deus já são 36 anos que isso aconteceu. Não parece, né? Não parece. Pastor, aí depois que tomou essa decisão, como é que foi o teu envolvimento na igreja, né? O teu crescimento espiritual, aprendizagem? Porque é natural, né? A gente que Aham. passa por esse processo nessa idade, envolvido, por exemplo, como esse grupo de embaixador do rei, é natural crescer, né? De conhecer a igreja, de se envolver. Como é É. que se deu esse processo aí e vai caminhando até a tua chamada ao ministério pastoral? Como é que se foi que isso deu até Deus te chamar para o ministério? Então, na verdade, quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, 7, 8, 9 anos, eu já senti que Deus estava me chamando. As pessoas chegavam perto de mim e pediam para eu orar. E Deus ia respondendo as orações. Então, nisso aí eu já fui vendo a mão de Deus, né? Eu sempre fui muito temente a Deus. Mesmo antes do batismo, sempre fui muito temente a Deus. E aí, nesse período aí da minha vida, eu reconheci que eu era um pecador, ingressei nos embaixadores do rei e nos juniores. Ali nos juniores, até contar um pouquinho aqui, teve uma pessoa chamada Dinalva, uma chamada Jaci José da Silva. Eles eram líderes nos juniores. Então eles cobravam muito da gente. No momento da escola bíblica dominical, a gente falava assim, Leonel, tudo. Era presença, leitura diária, culto, vai participar do culto, e trouxe um visitante, né? Tinha um outro negócio lá também, que eu não me lembro direitinho o que era, mas tinha essas coisas aí. Então eu falava tudo,
Então eu procurava sempre fazer tudo, né? Às vezes falava, tudo menos visitante. Né? Então tinha a chamada ali. Cresci muito Tinha com isso. aquela cadernetinha lá que tinha. Cada linha era uma parte dessa, né? Exatamente. É. Legal. Aí depois, à noite eram os embaixadores do rei, e embaixadores do rei é uma organização missionária. Então a gente começou a estudar sobre os missionários, e Deus foi tocando no meu coração nesse sentido, né? Foi tocando no meu coração, a leitura dos missionários acrescentava muito à minha vida, e eu fui vendo como que homens, de um modo especial homens, mas eram homens e mulheres, né? Homens e suas esposas, como que pessoas deixaram suas nacionalidades, deixaram suas casas, para vir para o Brasil, para ir para outras partes do mundo para pregar o Evangelho. Inclusive, algumas saíram de lá e não chegaram aqui, morreram no meio do caminho. Isso tudo foi impactando a minha vida. E, claro, o maior missionário de todos é Jesus. Ele saiu de um lugar muito maior, mais distante, para vir aqui morrer por nós, né? Eu sempre gosto de falar, quando alguém vem em Itaporanga, eu pergunto, quantos quilômetros você veio aqui? Ah, 550, eu falo. Você veio de pertinho, porque o outro missionário já veio aqui, que é Jesus, veio de mais longe, né? Eu gosto de brincar assim, porque às vezes a gente acha que a distância para ir lá é muito longe, né? Para vir a Itaporanga, para ir em qualquer outro lugar. É só explicando, Itaporanga fica na região sul de São Paulo, né? Sul de São Paulo, divisa com o Paraná. Nós estamos aqui bem pertinho, de carro, no máximo uns 15 minutos, você já está lá na divisa do Paraná. Nem isso não dá, na verdade, né? Mas aí, com os embaixadores do rei, logo na sequência, eu comecei a participar da UNABAC, União de Adolescentes Batista Central, com a saudosa irmã Rosilene Estevam Nazar. E ela começou a liderar o grupo de adolescentes de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte, e aí desafiando a gente a estudar a Bíblia, a ter compromisso com Deus. Nós fomos estudando, fomos crescendo, né? E aí, nesse período também, apareceu uma outra pessoa na minha vida, chamada Ana Beatriz e o Jaci. O Jaci sempre foi líder dos embaixadores, foi nos juniores, nos embaixadores e nos adolescentes. O Enir dos Santos também, que ainda está lá na mesma igreja até hoje, graças a Deus. Começaram a liderar a gente, e a Ana Beatriz, nós fomos fazer um intercâmbio com a Igreja Batista no Santa Rita, em Governador Valadares, a 15ª Igreja Governador Valadares, no bairro Santa Rita. E naquele intercâmbio de adolescentes, falou, um de vocês vai pregar. Aí o pessoal já apontou o dedo, Leonel. E eu falei, já que é assim, então vamos, né? E aí foi a primeira vez que eu preguei. Assim, eu pregava nos adolescentes, assim, um bate-papo, a gente conversando sobre a Bíblia, né? Mas de assumir um púlpito mesmo a primeira vez, foi lá em Governador Valadares. Então, aí eu preguei sobre levanta-te e anda, né? A cura do coxo. E aí, graças a Deus, quando terminou ali, algumas pessoas vieram, até a líder dos adolescentes lá, foi a primeira que falou, então marcou muito. E ela falou assim, olha, você tem jeito pro negócio. Acho que Deus quer você mais à frente. Aí eu falei, se for da vontade de Deus. Aí, beleza. Isso eu estava com 17 anos. Quando voltamos, ingressei na JUBAC, Juventude Batista Central. Estou tentando resumir, porque mineiro vai falando. Tá maravilha, tá bom, tá nos abençoando aí. Aí na JUBAC a gente trabalhou na região Centro-Oeste, trabalhamos a nível da Grande Belo Horizonte também, graças a Deus foi feito um bom trabalho. Eu era um dos liderados, não o líder, né? E foi muito bom mesmo. Eu liderava a região Centro-Oeste, conseguindo fazer um bom trabalho. Na sequência, então, eu entro para o seminário, né? Seminário Teológico Batista Mineiro. Mudou o nome para a Faculdade Batista de Minas Gerais, agora parece que voltou de novo a ser Seminário Teológico Batista Mineiro. E uma coisa interessante que eu vi hoje, é que quem for estudar lá hoje nesse seminário, não precisa pagar nada.
Ah, é? Só que tem que ser de uma igreja batista. Porque vai estudar o que um batista crê, né? Legal. Que é a Bíblia, Palavra de Deus. a palavra de Deus. Mas vai estudar e falar esse Sempre, aqui. sempre, hoje e sempre será. E sempre será. Né? A infalível palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. Né? Isso aí. Imutável também, muito importante, imutável. Né? Estão querendo mudar tudo hoje em dia? Sim, é super atualizada. Super atualizada. Né? Serviu lá para trás, no meizinho aqui, para nós aqui, vai servir para os outros também no futuro. Né? Eterna. Eternamente. Mas participamos então da Jubac e entramos num projeto da Juban, Juventude Batista Mineira. Né? Ali naquele projeto que a gente entrou, projeto Pescador Jovem. Aí fomos trabalhando no projeto Pescador Jovem, em 1994. E eu participei de vários, aí coordenando algumas equipes. Né? E antes de entrar para o seminário, eu fui conversar com o pastor, que na verdade queria fazer um interdenominacional. Né? Uhum. E o pastor me orientou. Uma coisa muito importante, pastor Eliel. Eu sempre falo com o pessoal aqui com autoridade, não minha, mas de Deus. Eu cobro obediência, mas não é só por cobrar. Primeiro, porque Deus exige obediência. E segundo, porque eu sempre fui obediente. Né? Então o pastor me orientou e falou assim, olha, vá para o nosso seminário batista. Se você precisar de ajuda, fica fácil de ajudar. Você já está no seminário batista. Né? Eu falei, tá bom. Só isso, não discuti nada. O senhor está falando? Então, vou lá. Né? Hoje em dia, não, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu acho que lá é melhor. Lá tem a minha visão. A sua visão interessa em alguma coisa ou a visão de Deus? Né? Então, fomos para o seminário. Mas quando eu fui falar com o pastor, eu falei, olha, pastor, eu, na verdade, eu quero fazer só para aprender mais. Quando eu entrei ali no Seminário Teológico Batista Mineiro, tinha uma diretora, uma mulher que não ria de jeito nenhum, chamada Lu Bible, Lu Bíblia, americana. Até 2 anos atrás, eu fiquei sabendo informações que ela estava viva, estava já avançada em dias, né, avançada em anos, mas estava viva e até praticamente saudável. Não 100%, mas praticamente saudável. E aí, eu tinha passado a entrevista por ela. E ela falou, por que você quer estudar aqui? E eu disse, eu quero só aprender mais, quero ser um melhor professor da escola dominical e ajudar o pastor no que for necessário. Essa mulher não ria de jeito nenhum, Eliel. E começou a rir. Ria. E ela até chegava a fazer sim na cadeira. E eu falei assim, ela era loira, né? Não era loira, mas era branca bem. Né? Nada de discriminação, só estou falando assim, será que ela está rindo de mim, que sou negro, caçoando de mim? Porque não é possível, que é isso? Como é que faz um negócio desse, né? Aí eu virei, por que a senhora está rindo? Ela falou assim, porque Deus gosta de pessoas como você. Todo mundo que senta nessa cadeira e fala, eu tenho uma chamada. Ou para no começo, ou termina e não faz nada, ou vai dar problema para a igreja e para o pastor. Mas todo mundo que senta aqui e fala, eu quero ajudar a igreja, quero ajudar o pastor, quero ser professor de escola dominical, Deus muda o coração desses e eu tenho certeza que vai mudar o seu. Eu falei, seja feita a vontade de Deus. Né? E mesmo fazendo o seminário, só voltar a gente vai contando, eu tô indo lá para frente, depois você tem que me falar do tempo aí. Né? Não, pode falar à vontade aí. O tempo é seu, querido. Não, mas a gente já está em quanto tempo? Não, tem 30... meia hora só. Tem meia hora para Ah. frente ainda. Não, se eu voltar um pouquinho. Num desses projetos missionários, é que a gente conta, joga lá na frente, depois volta, né? Num desses projetos missionários, eu fui para a cidade de Capelinha, Minas Gerais. Era um projeto que você chegava ali ou no sábado ou no domingo, né? E você ficava uma semana e depois voltava. Ou então ia na quinta-feira, dependia da cidade que você estava indo. Né? Mas dessa cidade de Capelinha, nós fomos... eu pedi a Deus para Deus confirmar se Ele me queria na obra mesmo. Né?
se ele queria que eu estudasse no seminário e tudo, isso antes do seminário. Eu ia entrar em fevereiro no seminário. E o vestibular era em janeiro. E o projeto missionário em janeiro também, um pouquinho antes desse seminário. E eu falei, Deus, se o Senhor me quer mesmo na obra, eu quero que o Senhor... Não falei isso para ninguém, falei só em oração e no pensamento. Que o Senhor use alguém para falar comigo que eu devo realmente fazer um seminário. E chegando ali naquela cidade, o prefeito não pôde nos receber. Quem recebeu foi a presidente da Câmara, era uma mulher. E ela estava na sala do prefeito. Não sei se ela era vice-prefeito, não me lembro aqui agora, mas parece que era presidente da Câmara. E de longe, ela olhou para a gente assim e ficou olhando. Aí ela falou assim, você é pastor? Eu falei, não, não sou. Eu era novo ainda, né? Você é pastor? Eu falei, não, não, não sou não. Não sei, mas alguma coisa está dizendo que você é pastor. Olha. Aí eu falei, não, não, não sou não. Aí, ó, mas eu já fiquei assim com aquele negócio na cabeça, né? Aí fomos no prefeito. Quando chegamos no prefeito, de longe, ele estava sentado numa mesa lá no fundo, ele gritou assim, você é pastor, você é pastor. Aí eu fiquei quieto. Aí ele falou assim, eu não sei, eu sou católico e tudo, mas tem alguma coisa falando comigo que você é pastor, você é pastor. Se não é, vai ser. Se não é, vai ser. E aí naquele momento eu falei, oh, é a oração que eu fiz pedindo para Deus falar comigo, se ele realmente me queria. Então, eu peguei um grande amor por essa cidade, pelos que eu passei, né, nesses projetos missionários Pescador Jovem. E aí eu falei, não, Deus já respondeu aqui, agora eu vou fazer parte, então, fazer a vontade dele. O que ele quiser, eu vou fazer. Saímos, então, daquele projeto animados, entramos no seminário e tudo, né? E no ano de 1995, nesse projeto mesmo, né? Eu conheci a Sandra, que é minha esposa. Nós éramos da mesma equipe, era proibido namorar, aí quando terminou o projeto, que ela veio conversar comigo, né? É a minha primeira namorada, né? Eu namorei só ela e uma outra pessoa, depois terminei com aquela pessoa e voltei para ela, né? Então estamos aí já casados desde 2000, mas o relacionamento começou em 1995, então já são 25 anos. Que bem. 25 anos juntos. Aí voltamos animados, né, com o namoro e tudo. Ela é mineira também, de João Molevade, de Minas Gerais, né? E vim fazer estágio, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá vendo? Vai e vem, ping-pong, né? Só que é ping-pong meu aqui, né? Nessa época da Juban, nós começamos um projeto missionário. Eu fiz parte dessa equipe chamada Operação Invasão. O primeiro a gente fez na cidade de Caxambu, Minas Gerais. E foi muito bom também. Foi uma divisão do pescador jovem, e estava indo muito adolescente, e o pessoal ficava muito incomodado com aquilo que estava indo muito adolescente. Então, falou assim, vamos fazer um só para adolescentes e um para jovens e adultos, né? E aqueles adolescentes assim, de 17 anos, 16, que não quiserem participar da operação, podem participar do pescador jovem. Então, eu participei nesse primeiro também, né? Aí depois o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente casa. Fui presidente da União de Homens Batistas do ABC, de Belo Horizonte, né? Trabalhamos ali também com os irmãos ali 2 anos, foi muito bom. Foi bom mesmo, graças a Deus. E coordenei alguns acampamentos de embaixadores do Reino no estado de Minas, né, junto com o irmão Mozart Afonso Brito, né? Foi muito bom. Andar ali pelo estado de Minas, ali, algumas atividades com os embaixadores do rei. Eu andei mais com os jovens e adolescentes, né, pelo estado. Mas esse projeto Pescador Jovem também, eu coordenei um projeto missionário na cidade de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, né? Na época era o pastor Silvani, hoje ele está lá pertinho mesmo, acho que está em Corrais Novos, que é uma cidade próxima lá. E foi muito bom, através da Juventude Batista Brasileira, que a gente coordenou esse trabalho lá, uma parceria junto com a Juban. Foi muito bom mesmo, né? Uma viagem assim, excepcional. Eu nunca vi tanto sapo igual eu via lá.
O sapo lá do Egito, que sobrou lá, da época de Faraó, foi tudo para Carnaúba dos Dantas. Sei não, olha, na minha cidade lá no Pernambuco tinha uma rua lá, o nome dela era Rua do Sapo. Não sei não, que lá também, viu? Ah, mas Carnaúba era cidade. Vai ficar um pretinho de sapo, rapaz. Eu nunca vi. Você ia tomar banho, que os pequenininhos, todo lá assim. Poxa Olha que vida. beleza. Olha que beleza. As mulheres Mas que estão aqui assistindo na live aqui devem gostar, né? deve gostar. A Sandra, a gente era recém-casado, né? Mas ela gritava o tempo inteiro, né? Vem cá, vem cá, né? Era bastante ruim mesmo, né? O sapinho incomoda, né? Incomoda bastante. Ô, Nisso pastor aí a gente Leonel, diga. aí a questão do seminário, a gente já dá uma avançada aí, porque a hora Ah, voou. Dá voa. avançada. Quando o pastor fez o seminário, já assumiu o ministério direto ou passou um período sendo mentoreado por algum pastor? Não, então, a questão da mentoria, na verdade, antigamente falava discipulado, né? Sim. Eu fui bem discipulado na minha época de adolescente, desde antes de ser da igreja batista, tinha uma senhora na minha rua que me discipulava. Depois entrei por juniores, tinha esses dois líderes que me discipulavam, mais a Dinalva, né? Depois, nos embaixadores do rei, tinha um outro chamado Eni, que é esse que está lá até hoje, também me ajudava bastante no discipulado. Entramos na Unabá, que a Rosilene nos discipulava. E assim foi acontecendo, os pastores também, né? Quando eu fui entrar, depois que eu formei no seminário, eu fiz estágio pela Junta de Missões Nacionais em Taquarituba, que é uma cidade vizinha aqui, Uhum. né? E aí eu recebi 5 convites para ficar em Minas Gerais. 2 deles, financeiramente falando, eram interessantes. Mas eu não entrei no ministério por conta de dinheiro, né? Claro que a gente precisa de sustento, ainda mais depois de casado e com filho, né? Uhum. Então, aqui estava sem pastor, sem missionário, e pediram para a gente ficar aqui uma semana. Então, as missionárias que estavam em Taquarituba, Ângela e Aldineia, elas nos Uhum. emprestaram para cá uma semana, né? Só que quando tem algumas coisas, Léo, aqui, eu estava vendo o pastor Fausto falando outro dia, a um grupo de pastores, e Uhum. falou assim, que ele não sabe como que Deus mostrou algumas coisas para ele. Eu pensei, eu sei, ele também sabe, é Deus que mostra mesmo, né? Mas quando eu estava chegando no trevo aqui de Itaporanga, veio uma paz tão grande no meu coração, e eu falei com a minha esposa, nós vamos ficar aqui. E ela falou, Olha, como você sabe? Eu falei, eu sei porque está vindo uma paz muito grande no meu coração, e eles vão convidar a gente para ficar aqui. Aí ela falou, ah, será? Mas nós vamos usar uma prova para Deus responder. Eu falei, tá, tudo bem. Deus já colocou isso no meu coração. Aí naquela semana Deus fez muita coisa aqui através da gente, mas só como instrumentos, como servos, né? E uhum. aquela paz no coração. No último dia o pessoal chega pra gente e pergunta, se a gente fizer o convite para vocês virem para cá, vocês vêm? Eu falei, vamos sim. Aí eu contei isso, né? Aí mas vamos esperar uma resposta de Deus ainda até terminar o estágio aqui em Taquarituba, né? E aí, rapaz, chegamos lá em Taquarituba, a Sandra já foi ligar para os pais e falou assim, a prova que Deus vai dar para a gente vai ser minha mãe, porque eu tenho 7 irmãos legítimos, mais um adotivo, né? Então, Uhum. 8 irmãos. Entre aspas, não faz falta para os pais, né? Mas a Sandra é Uhum. filha única e só tem um irmão adotivo. Uhum. E aí ela ligou para a mãe e falou assim, mãe, o Leonel foi convidado para vir para Itaporanga e ele falou que Deus quer a gente aqui. O que a senhora acha disso? Então a resposta, entre aspas, a resposta, né, que a gente queria era a seguinte, se a mãe da Sandra falasse, meu Deus, não, você é minha filha única, vem embora e tal, então era coisa da minha cabeça. Mas se ela falasse outra coisa positiva, pensando no reino, seria de Deus mesmo. E a minha sogra virou e falou assim, se for a vontade de Deus, obedeça.
É melhor vocês estarem distantes, mas obedecendo a Deus. Ah, eu falei, pronto, confirmado. Que Já legal. ligamos para o pastor Edson Bispo Valeriano, que era o pastor presidente, ele entrou em contato e falou, passa aqui em São Paulo para a gente conversar quando vocês vierem embora. A gente passou lá, conversou, já conversamos com o pastor José Vieira Rocha, que era o executivo na época, e viemos para cá como missionários. 20 anos. Agora o 20 próximo anos, ano pastor. vai completar 20 anos que estamos aqui, pregando o Nossa, evangelho. que testemunho bonito, pastor Leonel. Que coisa legal a gente poder ouvir isso. E então tem 20 anos de ministério pastoral, pastor. Vai fazer 20 anos, eu tenho 19. O 20 anos. itaporanguense, ele fala assim, por exemplo, acabei de fazer 19 anos hoje, né? Entre aspas, foi em maio. Eu cheguei no Ah, dia 12 de março e fiquei uma semana. Do dia 12 até dia 19, assim. E vim de mudança no caminhão dia 12 de maio de 2001, né? Então, mas foi em maio, certo? Aí o Itaporanguense, dia 12 de maio, fez 19 anos. Aí você pergunta para mim assim, quanto tempo você está em Itaporanga? 20 anos. Mas você não falou que é 2001? Vai dar 19. Não, a gente tem que contar com fé que vai chegar lá. é verdade, é verdade, é verdade. Ô, pastor Leonel, então nesse período aí, né, fala um pouco aí da importância da família do pastor aí. Minha família me ajuda muito, né? Meus familiares que estão lá em Belo Horizonte sempre estão orando, estando em contato e tudo. Né? Meus pais são vivos, meu pai com 80 anos, minha mãe com 81. Né? Uhum. E a minha família aqui, a Sandra e o Leonelzinho, eu tenho um menino, Leonel Freitas, da Cruz de Carvalho. Então, para a Ele cruz tá aqui, ficar forte, ele está aí, né? Então, então, tem a Sandra Luiza da Cruz de Carvalho, né? Então, a cruz ficou bem forte mesmo, né? Cruz de Carvalho. Né? Ela me ajuda bastante, questão da música, principalmente, Ministério Infantil. O Leonelzinho toca bateria, toca violão, toca guitarra na igreja também. É uma bênção também, está com 13 anos, né? E tem sido assim, hoje mesmo a gente fez o nosso culto, né? Lá na época de Noé foram salvas quantas pessoas mesmo? 7, né? uhum. Né? Então, 8 almas, né? Noé, a esposa, os filhos e as esposas, né? E a minha esposa. E hoje tinha 7 pessoas no culto, por isso que eu falei 7, né? Quarta-feira passada tinha 7 também. E eu falei com os irmãos assim, irmãos, nós estamos numa reunião de oração, são 7 pessoas, eu gosto desse número 7, simbolicamente é o número de Deus, né? O número da perfeição. E eu falei assim, Uhum. eu gosto da gente estar junto assim, porque Deus ele se manifesta aos nossos corações. E fiquei feliz ali, sabe por quê? Das 7, era eu, minha esposa e meu filho. Que Então, eu legal. olhei para os dois ali e fiquei muito alegre, né? Porque é muito importante a família estar junto, principalmente buscando a Deus. É verdade. Pastor Leonel, você, na sua trajetória, né, na sua caminhada, é sempre envolvida com o trabalho missionário, né? Ou seja, Isso. começou com um trabalho missionário, né? É, O teu ministério. Então, assim, o trabalho missionário é levar essa palavra de transformação para as pessoas, a mensagem do Evangelho. Fala um pouco sobre a questão de vida espiritual aí. O que é ter uma experiência com Jesus de fato? uma experiência com Jesus, de fato, é quando você ama a Deus e ama as pessoas. Se você não amar as pessoas, você não ama a Deus. Eu vejo pessoas, por exemplo, que às vezes dizem que amam a Deus, mas elas discriminam umas às outras. Deus ele não discrimina ninguém. Deus ele nos aceita, mesmo sendo pecadores. Mas ele não aceita o nosso pecado. Então, a experiência com Deus é exatamente isso. Cada dia que passa, você vai reconhecendo que você tem alguma coisa para consertar com Deus. E muitas vezes também você tem alguma coisa para consertar com o seu próximo. Então, a experiência com Jesus
ela vai te canalizar sempre a ter uma preocupação em agradar a Deus, honrar a Deus e também abençoar o próximo. Qualquer pessoa que seja. Você sempre vai pensar, eu sou um canal de bênção. Então, acho que a experiência com Deus é exatamente isso. O apóstolo Paulo vai escrever sobre dons, por exemplo. Uma pessoa falar que ela tem todos os dons, mas ela não amar o seu próximo, significa que não valeu de nada. Mesmo que ela tenha tido todos os dons. Né? Porque o amor é o resumo de todas as coisas. Né? Amar a Deus, e quando se fala amar a Deus, tem que amar acima de tudo e acima de todos. Né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa fala assim, eu não fui ao culto porque... Não existe porquê. Quando a gente fala, não fui ao culto, ao templo, né? Na congregação, estar junto com o povo. Eu não fui porque não existe porquê. Mas Deus não deve ser o primeiro? O Senhor Jesus, ele falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu fosse resumir a vida espiritual, seria exatamente nesse versículo. Antes de terminar, eu tenho 3 versículos de ouro, que eu considero para mim 3 textos áureos. Pode falar. Pode falar? O primeiro é Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos pecadores, quando nós ainda éramos pecadores. Então, esse é o primeiro texto. Versículo de embaixador do rei, hein? Esse. É. Juntinho com aquele outro lá, o amor de Cristo nos constrange. Você também participou dos embaixadores? Participei de todo o processo lá de embaixador até virar GAM, Grupo de Ação Missionária. Isso. Eu só não fui no GAM. Na verdade, teve uma mudança na minha época. Você tem quantos anos? Vou para 43. 43. Eu 47. Em janeiro, se Deus quiser, 48. Né? Não parece, né? Não parece. Estamos novinho ainda. É. Mas o segundo versículo, e eu gosto muito desse versículo, quando eu falo ele com os olhos fechados, assim, me dá vontade de chorar, sabia do amor de Deus por mim. Mesmo Deus sabendo que eu era um pecador, ele me amou a si mesmo. E ele ama todas as pessoas. O segundo é Josué 21:45. Nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, eu gosto desse versículo, ele se repete ainda também em Josué, e esse versículo ele fala o seguinte, nenhuma e todo se cumpriu. Nenhuma falhou, tudo se cumpriu. Ou seja, quando Deus promete alguma coisa, vai acontecer. Ele cumpre. Amém. Né? E 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez. A vida eterna. Eu vivo a vida abundante. De João 10:10. Porque eu tenho a vida eterna. Eu não vivo em função da vida abundante. Eu vivo em função da vida eterna. Por maiores dissabores que eu tenho aqui na Terra, eu ainda tenho a vida abundante. Porque a vida abundante que Jesus promete não é uma vida com bens materiais, não é uma família feliz, não é uma vida com saúde e sem doença. A vida abundante é mesmo você não tendo dinheiro, você ter paz no seu coração com Deus e com o próximo. A vida abundante, mesmo que você não tenha saúde, é você ter paz com Deus e com o seu próximo. A vida abundante, mesmo que falte qualquer coisa que você sempre desejou, até mesmo uma família feliz, você tem paz com Deus e com o seu próximo. E você vivendo em função da eternidade, a sua vida toda faz sentido. Porque o apóstolo Paulo fala que aqui não é o nosso lugar de descanso. Né? Então, por maiores tristezas, dificuldades que eu tenha, eu sempre continuo com os meus olhos fixos em Jesus, Hebreus 12:2. Olhando para Ele firmemente e sabendo que tudo que eu passar por aqui, por pior que seja, não pode ser comparado ao que Cristo sofreu por mim.
que foi muito pior, né? Então, esses 3 textos bíblicos, eles me deixam bem claro que Deus me ama, Ele promete muitas coisas e cumpre todas elas, e a maior de todas as promessas que Ele fez é a vida eterna. Somente Deus prometeu vida eterna. Somente Deus. Eu poderia prometer para você, talvez, falar assim, eu como médico, prometo que você vai viver, Eliel, até 80 anos. Posso nada. Ainda que fosse um médico muito experiente. Porque a gente não sabe o dia de hoje. Não é o dia de amanhã, a gente não sabe o dia de hoje, né? Então, a única pessoa que prometeu vida eterna é Deus. E por isso que o nosso coração ele tem que estar em Deus. Não pode estar em outra coisa. Amém. Porque a qualquer momento que fecharmos os olhos, nós já estaremos na eternidade. Já estaremos. Então, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E tudo que ele promete, ele cumpre. Então, Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. Bênção, pastor. Bênção de palavra aí. Eu ia pedir para você dar uma palavra de encorajamento aí, mas já fechou com chave de ouro aí, com esses 3 versículos. O pastor Leonel, tem alguma frase que marcou a tua vida, que você carrega e sempre cita ela? Alguma frase? Tem várias. Tem uma... Na verdade, eu escrevi alguns livros, só publiquei um. O título dele é Jugo Desigual, Corações à Prova. Esse que eu publiquei. Mas já acabou, fiz poucos exemplares. E escrevi uns outros também, uma série de discipulado. Não terminei ela, parei já faz alguns anos, mas ainda pretendo um dia continuar. Até o material que eu preparo o pessoal para o batismo, fui eu que preparei. Né? Que legal. Mas uma frase que me marcou bastante mesmo, que eu sempre repito, é um lema que a gente vê no Colégio Batista Mineiro. E também eu aprendi nos Embaixadores do Rei. É melhor construir meninos do que remendar homens. Eu não sei se foi Sócrates que falou essa frase, eu aprendi ela solta, mas me parece que foi Sócrates. Né? É melhor construir meninos do que remendar homens. E a gente sempre trabalhava nos Embaixadores do Rei. Amém. Amém. Pastor Leonel, eu quero orar pela tua vida. Amém. Temos aí 4 minutos para a gente terminar a nossa live. Orar pela tua vida, pela tua família, pelo teu ministério. Pai de amor, no nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor Deus, pela bênção da comunhão, da unidade, na certeza de que é o teu amor que nos une. Muito obrigado, Deus, porque eu fui abençoado essa noite através do testemunho da história do teu filho, do teu servo, pastor Leonel. Ó Pai de amor, continua, Senhor Deus, usando o teu filho ali, naquela cidade. Ó Pai de amor, abençoe a sua vida, sua saúde física, emocional e espiritual. Continua fortalecendo o teu filho, ó Pai, para que ele continue sendo esse instrumento teu, aonde ele estiver. Sim, eu te peço, Senhor Deus, pela sua família, pela sua esposa, irmã Sandra, pelo seu filho Leonel, para que a tua mão protetora, a tua mão supridor, ó Deus, esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, suprindo toda a sua necessidade, ó Pai, protegendo de todo o mal. Abençoe o seu ministério, ali na igreja, para que, ó Deus, ele venha a ser um ministério próspero para a honra e para a glória do teu nome. Ó Pai de amor, e te pedimos, Senhor Deus, que toda sorte de bênção esteja sobre o teu filho. E queremos agradecer pela bênção de saber, ó Pai, que o teu reino ele é feito de pessoas, homens, seres humanos, mas com o coração dedicado ao Senhor. E hoje nós vimos aqui, através desse testemunho, que estamos aqui em frente ao homem, o homem de Deus, que tem um coração na tua obra. Então, honra o teu filho, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Leonel, obrigado, querido, viu? Obrigado. Quem sabe um momento aí que a gente se conhece mais aqui no grupo de oração todo dia, na ordem, mas vai passar esse tempo aí para a gente se conhecer pessoalmente, né? A gente se vê. Eu conheci aí a sua cidade. Será bem-vindo. Para a gente poder aí passar um dia, uma tarde, e quem sabe se conhecer mais. Pastor Leonel, Deus abençoe. Quero dizer aqui aos amados que nos assistem que amanhã também
Vamos continuar com a nossa live. O pastor Marco Beck estará conosco. E assim, é uma alegria estarmos juntos. Pastor Leonel, tem um minuto aí para você terminar do jeito que você quiser a sua live. É um prazer conversar com você. E quando vier a Itaporanga vai ser bem-vindo. Não vai ser só uma tarde, porque a distância é grande. Então tem que vir para dormir, né? Tem que vir para dormir. Mas que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, abençoe a sua família e que, em nome de Jesus, você possa cada dia realizar seus sonhos e que todos eles sejam para a glória de Deus. Amém, pastor. Pastor Leonel, Deus abençoe. Eu vou compartilhar com você essa live aí, para você poder também compartilhar com os demais. Queridos, Deus abençoe, Ok. irmão Magali, Amém. todos que nos assistiram. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Pastor, Deus abençoe. Amém. Você também. Deus abençoe. Grande abraço. Agora eu não sei como